Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou dar uma breve explicação sobre alguns dos conteúdos de inglês dos blocos 6, 7 e 8, de modo a auxiliá-los na feitura das questões. Então acompanhem aqui comigo. Vamos começar fazendo uma revisão sobre o Simple Present, que é o presente simples. E o Simple Present, ele equivale ao tempo presente do modo indicativo. E ele é usado para falar de quê? Ele é usado para falar de fatos e generalizações, de hábitos e rotinas, características físicas e personalidade, e gostos, opiniões, sentimentos e desejos. Nesse momento, nós vamos dar um enfoque maior à conjugação do Simple Present quando o sujeito, é composto pelos pronomes he, she ou it, ou seja, a terceira pessoa do singular. Como que a gente conjuga um verbo no Simple Present nesse caso? Bom, quando nós estamos fazendo uma afirmativa, uma frase na afirmativa, a gente simplesmente coloca o sujeito, o verbo sem o to, sendo que esse verbo ele vai ter um acréscimozinho no finalzinho dele e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E na negativa? Na negativa a gente coloca o sujeito, o doesn't e o verbo sem o to. E na interrogativa, que é para fazer pergunta, a gente coloca does na frente, o sujeito e o verbo sem o to. Percebam que o acréscimo apenas acontece na forma afirmativa. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Para fazer esse acréscimo, nós temos a regra geral, que é aquela regra que se adequa, aquela regra que serve para a maioria dos verbos, que é a de acrescentar S ao final do verbo. Por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do verbo to work. Então, como eu havia falado antes, a gente vai tirar o to, vai sobrar a palavrinha, então, work, E no final do work a gente vai colocar S, então vai ficar works. Então, olha o exemplo que eu trouxe. She works every day. Ela trabalha todos os dias. Então, aqui eu coloquei o sujeito, que é she, tirei o to do verbo e coloquei o S, ficando works, e coloquei o restante da frase. She works every day. Nós também temos a segunda regra, que é para aqueles verbos que terminam em O, Z, X, CH, SH e SS. Então, essa regra só serve para os verbos que terminam com essas letras, O, Z, X, SH, CH e SS. E nesse caso, ao invés de colocar apenas o S ao final do verbo, vocês vão ter que colocar ES. Por exemplo, o verbo to watch. Observem que ele termina com CH. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tirar o to, como a gente já tinha combinado antes, e como ele termina em SH, e como ele termina em CH, nós vamos colocar ES no final. Então, observem aqui o exemplo. He watches TV in the evening, que significa ele assiste TV à noite. Então, observem aí que por conta do CH, nós tivemos que colocar ES no final do verbo. Nós também temos a terceira regra, que são para aqueles verbos que terminam em consoante mais Y. Observem que eu não falei todos os verbos terminados em Y. São os verbos que terminam em consoante mais Y. Por exemplo, o verbo to cry. Percebam que ele termina em Y, porém antes do Y nós temos a consoante R. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? A gente vai tirar o to, como combinado, e vamos também tirar o Y. E no lugar do Y, vamos colocar IES. Então, observem aqui o exemplo. The baby cries. O bebê chora. Então, eu tirei o to, tirei o Y e coloquei IES no final do verbo. Mas, atenção! O verbo to have, que é o verbo ter, é um verbo irregular e por isso ele não segue essas regras. Ele tem conjugação própria. E como que é essa conjugação? Bom, você vai usar have simplesmente para os pronomes I, you, we e they e vai usar o has para os pronomes he, she ou it. Então, vamos dar uma olhada nesses exercícios aqui. Número 29. She usually, espacinho, me every morning. Então, ela geralmente me liga todas as manhãs, O verbo ligar em inglês é o verbo to call, Como que vai ficar o verbo to call?
quando o nosso sujeito é he, she ou it. Nós vamos tirar o to, vai sobrar o call e a gente vai ter que colocar o que no final mesmo? Vocês estão lembrados? Então procurem aí a opção certa e podem marcar. 30. His friend, espacinho, to school. Então, a tradução seria, o amigo dele não vai à escola. Então, para eu colocar, conjugar o verbo ir na negativa usando o simple present, como que a gente faria? Lembra que eu expliquei sobre o doesn't? Então, procurem aí a opção certa e marquem. E aqui o número 31. Does your mother, espacinho, milk in your tea? A sua mãe gosta de leite no seu chá? Então, aqui vocês vão procurar a opção certinha e marcar também. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o past simple, que é o passado simples. O passado simples ele é usado para falar de estados ou ações completas no passado. Exemplo, I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. E aí agora nós vamos falar sobre o passado simples do verbo to be. E o passado do verbo to be, ele pode ser was ou were, que são as formas verbais do verbo to be no passado. E quando que eu uso was e quando que eu uso were? Você vai usar o was quando o sujeito for singular e o were quando for plural. Então, observem aqui, olha, essa tabelinha onde eu trouxe um comparativo entre o simple present, que é o presente simples, e o simple past, que é o passado simples. Então, I am, que é eu sou no presente, vai virar I was, eu fui, eu era no passado. You are vai virar you were. He, she, it is vai virar he, she, it was. We are vai virar we were. They are vai virar they were. E a negativa? Como que a gente faz a negativa usando o verbo to be no passado? Para fazer as frases na negativa, é só escrever not depois de was e were. Bem simples. Então, vai ficar I was not, you were not, he, she ou it was not, we were not, you were not e they were not. Ou vocês podem usar a forma contracta, onde a gente vai juntar o was e o were com a palavrinha not, ficando assim, I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Então, vocês podem usar ou de um jeito, do jeito mais longo, ou do jeito mais reduzido e tá tudo bem. E para fazer perguntas, Como é que a gente faz para fazer a forma interrogativa do verbo to be no passado? É só a gente colocar o was e o were antes dos pronomes. Então, desse jeito. Was I? Were you? Was he? Were we? Were you? Were they? Então, vamos dar uma olhada aqui nesses exercícios. 29. Quais as formas do verbo to be no passado? Muito fácil, gente? Acabamos de falar sobre elas. 30. A frase yesterday I was at my friend's house significa, então, qual é a tradução dessa frase? Yesterday I was at my friend's house. Então, procurem aí e marquem. 31. A forma interrogativa de my best friend was a bit disappointed. Então, qual é a forma interrogativa dessa frase? Lembra que eu falei para vocês que é só trocar de lugar, colocar o was na frente do sujeito? Então, observem aí as opções e marquem a resposta certa. Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!